Muito bem, vamos encerrar a lição número 9, a lição que falou sobre as controvérsias de Jesus em Jerusalém. Os fariseus estavam sempre assim na cola de Jesus, tentando colocá-lo em situações assim constrangedoras, ou pelo menos que Jesus fizesse algo que eles tivessem motivo para assim levá-lo a um juízo, a um julgamento pelos romanos. Mas Jesus, ele sempre estava tirando lições espirituais, ensinando os discípulos com assim lições e palavras eloquentes. Quando ele tinha alguma controvérsia com os fariseus, com os líderes religiosos. Estavam sempre confrontando Jesus. Jesus estava na última semana do seu ministério e precisava terminar o ensino dos discípulos. Mas ele tinha a oposição dos fariseus. Jesus aproveitou para didaticamente ensinar os discípulos que eles também iriam encontrar uma certa oposição. Por isso Jesus dizia, vocês tomem cuidado, porque se respeitaram a mim, vão respeitar vocês também. Se eles me ouvirem, vão ouvir vocês, mas vocês tenham por certeza de uma coisa, vocês vão ser absurdamente felizes como discípulos, vocês vão ser tremendamente honrados e vocês vão enfrentar desafios todos os dias. Um cego andava pelas ruas da Grécia com uma lanterna acesa. Um homem parou e perguntou, por que o senhor anda com a lanterna acesa de dia e de noite? O senhor não sabe quando é dia, quando é de noite? Ele disse, eu levo a lanterna acesa porque eu não quero que as pessoas tropecem em mim. Jesus era a luz do mundo. Mesmo assim, as pessoas tropeçavam nele. Os líderes, os escribas, os doutores da lei que estavam sempre criando uma situação para embaraçar Jesus, tropeçavam em Jesus. Jesus era o Messias e quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, o povo gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, os líderes tiveram ali a maior oportunidade de reconhecer Jesus como o Messias. Jesus, no entanto, estava sempre ensinando aos seus discípulos alguma lição com aquilo que ele vivia. Chegou um momento que ele saiu de Betânia, foi para Jerusalém, teve fome e depois ele viu uma figueira ao longe, procurou frutos naquela figueira para comer, não achou nada. Jesus proferiu uma sentença contra a figueira. E a figueira secou das folhas até a raiz. Os discípulos disseram, Senhor, olha, a figueira está seca. Na verdade, era uma lição que eles deviam aprender. Aquela figueira representava a liderança religiosa do tempo de Jesus. Uma liderança que parecia que tinha, assim, uma religião pomposa. Mas eles não tinham nenhum sentimento dentro do coração. Eles não tinham frutos. Eram secos. Por isso, Jesus amaldiçoou a figueira para que os discípulos aprendessem. Os fariseus e os escribas e os doutores da lei são parecidos com esta figueira. Os fariseus e os sacerdotes não gostaram da intervenção de Jesus no templo. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, foi para o templo, limpou o templo, derrubou a mesa dos cambistas, tirou o pessoal que vendia carneiro, que vendia ovelha, expulsou todo mundo, ele deixou o pátio limpo. Os fariseus não gostaram, os sacerdotes não gostaram. E foram fazer uma repreensão em Jesus, perguntando, com que autoridade você faz isso? Quem tem autoridade de você fazer o que você está fazendo? Na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus também nessa colocação, porque Jesus disse, eu vou responder, se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Eles ficaram entre si pensando, se falarmos que é de Deus, Jesus vai dizer, por que vocês não, então, seguiram o que João estava pregando? Se nós falarmos é dos homens, o povo considerava João um profeta. A gente vai ficar mal diante das pessoas, do público. Então disseram, não sabemos, mentirosos, não sabemos. Claro que sabiam. Jesus disse, então, eu não vos digo também com que autoridade faça essas coisas. Jesus era muito sábio. Os fariseus, eles estavam sempre querendo colocar Jesus contra as autoridades. E fecharam Jesus numa questão. Disseram, temos que pagar tributo a César, aos romanos? E Jesus disse, me traz uma moeda. De quem é essa imagem na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E as pessoas ficaram espantadas com a resposta de Jesus. Um escriba bonzinho, amigável, disse, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, você não leu na Bíblia? O que Moisés disse, em Deuteronômio 28, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é ame o teu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. E o homem disse, Senhor, respondeste bem. Jesus disse, olha, você não está longe do reino de Deus, hein? Procura um pouco mais que você está no caminho certo.
Por isso que nós precisamos entender que o amor a Deus é, sobretudo, sobre todas as coisas, o que nós temos de mais precioso. Você pode perder tudo, mas nunca perca o amor a Deus. Um pastor em Nova York perdeu a esposa e ficou muito triste. Ele perdeu a fé praticamente. Ele disse, não acredito que minha esposa morreu. Eu clamei tanto a Deus e o Senhor Deus não me livrou, não livrou minha esposa. Como é que isso pode acontecer? E ele ficou deprimido. O diretor da Universidade de Nova York era um crente sincero. Visitou o pastor e disse, pastor, calma. O senhor está assim muito depressivo. Deus é nosso Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. E aquele diretor havia passado por uma situação semelhante. Ele deu testemunho para aquele pastor e o pastor disse, o senhor tem razão. E reconduziu aquele pastor para de novo ter o foco no amor de Deus. É muito importante. Isso é muito importante. Nós não podemos perder esse foco do amor de Deus. Quando meu filho faleceu, nós oramos muito. O irmão da minha igreja disse, eu não vou orar nunca mais, Gilberto. Por quê? Porque eu orei pelo teu filho, para Deus curar o teu filho, eu jejuei, a igreja jejuou e o teu filho morreu. Então, o que adianta a gente orar? Disse, irmão, calma. Se Deus não queria que o Everton, meu filho, ele ficasse vivo, se era da vontade divina, o Senhor sabe todas as coisas. Lá na frente, pode ser que o meu filho abandonasse a igreja, então o Senhor permitiu. Então, não vamos ficar chateados com Deus. Ele continua sendo Deus e nós devemos orar pelas pessoas, colocar diante do Senhor nossas petições. Então, a lição dessa semana foi a lição que nos levou para o foco do amor a Deus. Deus abençoe. Tenha um feliz sábado, que Deus possa nos conduzir neste amor glorioso. Que o Espírito Santo esteja em nosso coração, fazendo então com que nós amemos a Deus cada vez mais. Fique com Deus. Muito obrigado, porque essa semana nós ficamos mais juntos e mais uma jornada na lição da Escola Sabatina. E olha, se você não se inscreveu no canal Gilberto Brasiliano no YouTube, se inscreva, compartilhe essa mensagem, porque ajuda muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.